Olá para você de casa, hoje é sexta-feira, 2 de dezembro. Veja agora as principais informações da segunda edição do seu informativo Sentinela Notícias. Frei Joel Souza, administrador do Hospital Santa Casa, fala dos ajustes finais para o primeiro evento esportivo da caridade. Alunos denunciam a falta de professor no ensino médio em Óbidos. Nas notícias regionais, no Amazonas, futebol guarda lembranças de jogadores da Chapecoense. STPMO entrega a cesta básica à família de servidor que tentou tirar a sua própria vida por estar endividado e com seu salário atrasado. E mais, cédulas falsas são distribuídas no comércio e polícia alerta comerciantes obidenses. Essas informações você vai acompanhar agora na segunda edição do Sentinela Notícias, que já está começando. Olá para você de casa que nos acompanha em todos os bairros da cidade, obrigada pela sua audiência. Amanhã o Hospital Dom Floriano, na Providência de Deus, irá realizar um evento solidário intitulado Evento Esportivo da Caridade. O repórter Jailton Santos conversou agora há pouco com o Frei Joel, diretor da Santa Casa, que falou sobre esse grande evento que inicia amanhã. Olá Jailton, quais são as suas informações? Olá Ana Paula, olá para você de casa. Ana Paula, os preparativos estão a mil, do primeiro Festival Esportivo da Caridade promovido pelo Hospital Dom Floriano. E para falar sobre esse assunto eu converso com o administrador do hospital, o Frei Joel Souza. Frei Joel, nós sabemos que a correria está muito grande, na verdade, nessa grande mobilização, né? Sim, nós estamos aí a todo vapor, nesses últimos preparativos, todas as equipes, Desde essa semana toda, as equipes estão se dedicando, hoje também, para que realmente, com certeza, vai ser um sucesso, o nosso primeiro Festival Esportivo da Caridade. Agora para o senhor, como é que está feito toda essa programação? Como é que as pessoas podem participar? Então, nós estaremos a partir das 16 horas, ao início dos pênaltis, e aí tem as modalidades de jogos, a praça de alimentação, teremos a seresta, a questão da rifa, A rifa será feita 3 momentos, 3 sorteios, às 8, 10 prêmios, às 9, 10, às 9 horas mais 10 e às 10 horas da noite mais 10. São 30 prêmios, mas parece que tem algumas surpresas também. Nós vamos ter leilão também, ganhamos algumas coisas para fazer um leilão e tudo isso em prol do nosso hospital. E eu vejo que a interação das pessoas, o comprometimento de todos os voluntários, que de forma muito carinhosa têm se dedicado, a gente está muito feliz com isso. Agora a gente nota também que é uma programação voltada para a família, Sim, com certeza, é um público familiar e no qual nós estaremos esperando todo mundo aqui para realmente juntarmos a força, Será uma tarde e uma noite muito agradável, com certeza, e tudo está sendo preparado, pensado com muito carinho. Até aproveito para agradecer toda a população, todos os benfeitores que têm nos ajudado, todos os voluntários, direto ou indiretamente, as pessoas que estão doando pratos, outros que vão trabalhar no dia. Todo mundo está se juntando realmente para que esse festival seja um sucesso. Agora a gente sabe que a maioria são voluntariado. Final do ano chegando, é o momento também de refletir e também pensar no amor ao próximo, Com certeza, sempre quando a gente faz o bem reflete para nós mesmos, Então acho que a alegria é isso, de ver as pessoas realmente se unindo, colaborando, desde nós prepararmos o local. Hoje à noite vai ter um grande puxirum aí, no qual nós vamos estar terminando, para amanhã ficar só os detalhes mais, por causa do sol também. Então, todas as pessoas, até você que devem nos ajudar, nós vamos enfeitar palco, vamos montar barraca, vamos puxar mesa, vamos montar mesa aí para ser essa. Várias bandas também se colocaram à disposição. Todo mundo que vai trabalhar no festival, todos estão sendo voluntários. Então a gente agradece mesmo, agradece de coração, agradece todas as pessoas do bem que estão realmente se unindo para que a graça de Deus e para que realmente seja um momento familiar, um momento de confraternização. Acho que a grande proposta é essa, não só pensar na questão financeira, embora o hospital precise muito, mas é de saber que a comunidade também faz parte, a comunidade participa da vida desse hospital e ele só está aberto porque essa comunidade abraçou ele. Então eu quero agradecer mesmo e estamos aí lutando e trabalhando junto. Agora reforça o convite. Então convido você amanhã às 16 horas, o início do primeiro Festival Esportivo da Caridade, que você venha, você quer, fazer os seus pênaltis, se inscreva, você com o seu time, vôlei,
tênis de mesa, vôlei de praia, a rifa, né? Lembrando que nós temos o torneio de pênalti, 1.500, né? E 500 para o feminino, olha, um prêmio bom e outras coisas que vai acontecer com a graça de Deus aqui. Obrigado, boa sorte. Obrigado a vocês, paz e bem. Começamos aí com o Frei Joel, tudo pronto, já os preparativos finais para esse grande evento que acontece amanhã e a família Obidense está convidada a participar desse encontro aqui na Praça da Cultura a partir das 16 horas de amanhã, sábado. Retornamos com você, Ana Paula. E você de casa já está convidado a participar, então amanhã às 16 horas na Praça da Cultura. E mudando de assunto, as escolas de ensino médio em Óbidos estão funcionando de forma precária. Isso não é novidade, não é mesmo? Hoje pela manhã, um grupo de alunos resolveu protestar e pedir explicações e providências da 7ª URI e dos diretores das escolas sobre a falta de algumas disciplinas na sala de aula. O ano letivo está chegando ao fim e os alunos estão preocupados e temem a serem prejudicados. Vamos ver na reportagem. Este grupo de alunos matriculados no 3º ano do ensino médio na Escola São José se reuniu e foi até a 7ª Unidade Regional de Educação para reivindicar professor e melhoria no serviço educacional. Segundo os alunos, a turma está sem professor de biologia desde o mês de junho. A nossa situação que a gente veio aqui em busca de professor de biologia, que nós estamos desde junho sem professor, e ontem o nosso coordenador chegou com a gente e disse que eles não dariam mais conta, porque já tinham vindo na 7ª URI, já tinham falado a respeito e nada tinha acontecido. E se a gente não quisesse repetir o 3º ano por conta da matéria de biologia, nós mesmos tínhamos que vir aqui falar e reivindicar sobre isso. A informação gerou preocupação entre os alunos e a turma procurou a unidade regional para adquirir informações e solução para o problema. E a gente não vai sair prejudicado por conta deles. A gente está o ano inteiro estudando para chegar no final do ano, a gente ser reprovado por uma irresponsabilidade deles. Não é só a gente do 3º ano que estamos prejudicados. Também tem os outros do 1º ano sem professor de física, da matéria de física mesmo, sem ser educação física. A gente se juntou porque a gente quer um professor, pelo menos para a gente terminar logo o 3º ano, entende? Para a gente não ficar prejudicado. Nós estamos se sentindo muito prejudicados, muito sozinhos, sem nenhum apoio. A questão é que não é só nossa turma, tem outras turmas que estão necessitadas de outras matérias. E também, no caso, estão tentando resolver porque tem alunos que já têm uma vaga na faculdade. E a gente não pode entrar sem a matéria de biologia, que é a nossa matéria que está faltando. Então a gente veio atrás do nosso direito, tentar relacionar, ver o que a gente consegue para a gente tentar resolver tudo isso, que a gente está se sentindo muito prejudicado. A iniciativa dos discentes rendeu uma reunião às pressas com a direção da 7ª URI e os diretores das 2 escolas estaduais. O resultado da reunião foi positivo e o que ficou acertado é que na próxima semana um professor deverá assumir a turma. De acordo com esclarecimentos da direção da Escola São José, essa reprovação por falta de disciplina não existe e repudiou a informação repassada aos alunos. Infelizmente, essa situação aí, eu até coloquei para eles, isso aí, se eles receberam essa informação de alguém, foi uma informação, a pessoa foi muito infeliz, né, ao fazer uma afirmação desse tipo. Como eu disse, eu falei para eles, existe uma resolução de janeiro de 2016 que pode certificar esse aluno do ensino médio até através da nota do Enem. Que nós iríamos deixar isso só se não conseguíssemos resolver realmente a situação da substituição do professor. E como veio esse professor, que até assim, né, como uma providência, né, ele veio solicitar essa remoção dele para o município, então é claro que agora vai ser resolvido, né, a situação. Mas nós íamos informar, Belém já estava sabendo da situação e essa informação nós tivemos de Belém, inclusive. Nós temos a resolução e tivemos essa informação, que eles poderiam ser certificados. É claro que não seríamos irresponsáveis, os pais desses alunos, de fazê-los repetir o ano por conta de uma disciplina, de um professor que não está. Isso seria irresponsabilidade. O aluno está concluindo, ele tem direito, não é culpa dele não ter o professor na sala de aula, né? Isso é responsabilidade do Estado. Em relação à ausência da disciplina Biologia desde junho,
a diretora informou a situação devido ao Estado não contratar servidores substitutos. Sim, eles tinham professor, né, desde o início do ano, e a servidora, ela entrou de licença maternidade. E a partir de agosto, realmente, eles não tiveram mais aula nessa disciplina. Infelizmente, a SEDUC ela não coloca professor substituto, tá? Isso acontece com todos os servidores que entram de licença saúde, com todos os servidores que entram de licença maternidade, com os servidores que saíram no período da eleição para concorrer a cargo eletivo. Todos esses que saíram, infelizmente, não foi colocado professor para substituir esses servidores em sala de aula. Então, por serem alunos do terceiro ano, certamente isso causou uma situação bem complicada, porque eles ficaram preocupados, assim como nós, enquanto direção de escola, que também sempre repassamos, né, o conhecimento da URI, que repassa a Belém, mas que, infelizmente, nós até o momento não tivemos resposta com relação a isso. A diretora da 7ª URI disse em entrevista que todas essas demandas foram encaminhadas para a Secretaria de Educação do Estado e que não possui autonomia para fazer contratações sem autorização da capital. E os professores que foram aprovados no processo seletivo não compareceram ao regional. Desde o início nós temos conhecimento de toda a situação, foi repassado através de ofício, os ofícios foram repassados para Belém e Belém mandou algumas respostas para a gente. Mas eu acredito que o que ocasionou toda essa situação foi justamente os professores que foram selecionados pelo processo seletivo não comparecerem para assinar o contrato, né, para estarem trabalhando com esses alunos. Tivemos 3 professores contratados, que eram das áreas realmente que estavam precisando, física e biologia, né, e que não compareceram e não vieram. Então isso acarretou os alunos ficarem sem aula a partir do mês de agosto, porque os contratos foram vencidos no mês de julho. Então foram destratados os professores em agosto, automaticamente teria que ter vindo outros. E vieram, só que não compareceram na regional. Então ocasionou desses alunos estarem sem professor até o momento. Ontem nós tivemos uma reunião, justamente com os 2 diretores das 2 escolas, para nós tentarmos solucionar essa situação. E nós ficamos agendados assim: estão sem aula de física, de inglês e de biologia. Então, a partir da próxima quarta-feira começa a biologia e começa também as 4 turmas que estavam sem aula de inglês. Tá? Foi conversado com a professora, ela aceitou a carga horária, fizemos uma negociação para que esses alunos consigam concluir com as notas do 4º bimestre. Então, nós já solucionamos a situação e nós esperamos que no próximo ano esses contratos venham ou que tenha realmente o concurso, né, tão almejado pela SEDUC, para que essas dificuldades elas sejam sanadas. E vamos mudar de assunto e falar das notícias regionais. Após a maior tragédia do futebol brasileiro, a comoção ainda é muito grande entre os brasileiros que passaram a compartilhar um luto coletivo. No Amazonas, representantes do futebol local também guardam lembranças dos momentos de convivência com os colegas de profissão durante a atuação em outros times. Vamos ver. Esta manhã, participantes de um seminário internacional das Forças Armadas em Manaus dedicou 1 minuto de silêncio em memória das vítimas do acidente que deixou 71 mortos na Colômbia. Então, acho que todo torcedor amazonense e os dirigentes também do nosso futebol se espelham um pouco aonde querem chegar olhando para a Chapecoense. Um clube estruturado, com bom planejamento, trabalhando sério e chegando aí na principal divisão do Brasil e se destacando. Mas em meio à tristeza, as demonstrações de solidariedade, as boas lembranças e as conquistas do time agora enchem de orgulho não só os torcedores da Chape, mas também de todos os clubes, agora unidos em um só. O bom desempenho da equipe catarinense nos últimos anos conquistou a admiração de torcedores em todo o Brasil, como o amazonense Diego, que passou a acompanhar de perto cada vitória do time catarinense, que escreveu parte de sua história aqui no Amazonas. Na partida contra o Princesa dos Solimões, em abril deste ano pela Copa do Brasil, a Chapecoense venceu por 2-1 e consagrou a classificação no jogo de volta disputado na cidade de Chapecó. É muito triste quando você vê uma equipe que vem de anos sendo formulada, vem de anos sendo organizada, e quando no seu maior auge acontece o que aconteceu.
A tragédia que vitimou quase todo o elenco da Chapecoense na madrugada da última terça-feira deixou o mundo do futebol em luto. O acidente também atingiu em cheio um ex-jogador do futebol amazonense, o Nando, ex-São Raimundo, Holanda, Rio Negro, Faixa Clube e Princesa dos Solimões, time que ele encerrou a carreira este ano, fazendo o último jogo, inclusive, com a própria Chapecoense pela Copa do Brasil. O vínculo do Nando com a Chapecoense era muito maior, ele era amigo pessoal do goleiro Danilo e do técnico Caio Júnior. O Caio Júnior pegava a minha filha no colo, a Alessandra hoje ela completou 13 anos, foi no período que a gente estava lá, minha filha tinha 4 meses, o Caio Júnior, Danilo pegava minha filha no colo. Então isso a gente forma, cada elenco a gente forma uma família, então, poxa, imagine você trabalhando junto com eles durante quase 6 meses, que foi o primeiro semestre de 2004, que foi o Campeonato Estadual Paranaense de 2004. Então, para mim, eu fiquei muito triste, né, abalado. Essas fotos, agora eternizadas, mostram o último encontro entre o goleiro Danilo da Chape e o ex-jogador amazonense. O mordomo lá, que é o Máscara, chegou, Nando, tem o diretor da Chapecoense está te chamando. Aí, quando eu fui lá, ele falou, oba, rapaz, o Danilo quer falar com você. Para mim foi um motivo de orgulho, né? E eu fui lá, conversei com ele, levou a camisa para mim, perguntou pela minha filha. E era justamente essa camisa? Essa camisa aqui. Aí ele me deu, porque cada jogador ele joga com uma, né? E tem mais umas 2, 3 camisas de reserva. Ele pegou, mandou o cara trazer essa camisa para mim, né? E eu guardei. Quando eu cheguei aqui, o meu filho ficou louco por essa camisa e eu dei para ele, pro meu filho Iago. E hoje ele guarda com muito carinho, eu converso para ele, nós vamos guardar com muito carinho, que é uma lembrança de um grande goleiro, onde tinha um futuro ainda brilhante ainda pela frente. A comoção também foi mundial. No jogo entre Liverpool e Leeds da Inglaterra, o estádio também se calou por 1 minuto. No Brasil, a CBF cancelou a final da Copa do Brasil e adiou a última rodada do Campeonato Brasileiro. No Amazonas, a Federação Amazonense de Futebol decretou luto de 7 dias. Eu que tinha duas pessoas assim que eu convivi, e uma delas já há 25 anos, que é o presidente da Federação Catarinense, o Delfim, e o outro, o Biteco, meio campo da Chapecoense, inúmeras outras personalidades, né, chorando mesmo, sentindo esse acidente que infelizmente, né, impossibilita que muitos, né, realizem os seus sonhos de serem grandes jogadores de futebol. Não vai ser fácil reconstruir o time após o trágico acidente, mas a Chapecoense será sempre lembrada com muito carinho por todos, independente das divergências do futebol. E você vai ver no próximo bloco, aqui no seu informativo Sentinela Notícias, STPMO entrega a cesta básica à família de servidor que tentou tirar sua própria vida por estar endividado e com seu salário atrasado. E mais, cédulas falsas são distribuídas no comércio e polícia alerta comerciantes obidenses. Essas informações você acompanha logo após o intervalo. Não saia daí, nós voltamos já já. Nós estamos de volta com o seu informativo Sentinela Notícias. Obrigada pela sua audiência. E vamos ver agora a situação dessa família que o STPMO está ajudando, pois algumas semanas atrás, esse pai de família que está desempregado e com salário atrasado tentou tirar a sua própria vida. Vamos ver. No final da manhã de hoje, alguns membros do Sindicato dos Trabalhadores Públicos do município de Óbidos entregaram alimentos arrecadados pelos funcionários à família de um servidor que está desempregado e com seu salário atrasado.
Segundo a esposa do servidor, há algumas semanas ele tentou tirar a sua própria vida por estar sem trabalho e com muitas dívidas. A atitude desesperada do homem levou ao sindicato a ajudar a família que está passando por grandes dificuldades. A situação que a gente está passando, eu posso dizer que não seja boa, né? Porque a gente está vivendo de ajuda, entendeu? A gente vive de ajuda, o pai ajuda, muitas vezes outras pessoas sabem que a gente está passando aqui atrás pra gente, entendeu? Já teve ponto da gente chegar, não ter de dormir sem jantar, porque ele trabalhou, né? Não recebeu, então nem todo comércio quer fiar. Como vocês sabem, a gente fia até um limite, né? E o limite que a gente fia era onde a gente podia pagar e esse dinheiro não chegou, entendeu? Então foi muito difícil para mim, para ele, entendeu? Ele ficar falando que ele queria se matar porque ele não tinha como pagar as contas. Então eu, como mulher, presenciando isso, né, que a gente tem filho, não foi fácil, entendeu? Poucas pessoas acreditam no que a gente passou. Poucas pessoas acreditam, mas só quem sabe somos nós dois, porque ele trabalhou, eu não tinha como ajudar ele, né? No momento eu estava assim, sem trabalho, mas eu sempre trabalhei, ele sabe. Mas no momento eu teve que parar, porque ele também tem um filho que é especial, não mora com a gente, né? Então teve que, da minha parte, eu teve que ajudar, levando tudo, levando para médico, então ele assumiu a responsabilidade de casa, entendeu? Então chegou um ponto que ele não pôde assumir, entendeu? Como pai, como marido, entendeu? De colocar as coisas para dentro de casa, porque como ele disse, poxa, eu trabalho, aí eu pensei que eu ia conseguir manter minha família e eu não estou conseguindo. Poxa, será que todo mundo não viu que eu trabalhei? Eu trabalhei e agora eu não posso manter minha família porque eu não estou recebendo. Então, ele chegou a querer se matar, como muitas vezes eu procurei lá dentro, não estava. Estava aí na cozinha querendo se matar com faca, porque ele dizia assim, eu vou me matar porque assim eu não vou ter que olhar para a cara das pessoas que eu devo. Entendeu? E eu sempre ali dizendo para ele, não é assim que a gente vai resolver, bora esperar, Deus é bom. Então, quando era no outro dia, assim, tinha uma pessoa ali na nossa porta aqui, olha, como teve irmão da igreja, até mesmo ele aí ajudou a gente, entendeu? Trazendo comida. Então, não é fácil você ter uma família, assumir uma família e chegar na hora você não conseguir manter, entendeu? É muito difícil. Muito mesmo. O presidente do sindicato, que acompanhou a entrega dos alimentos e também está dando apoio à família, falou da situação e as últimas informações sobre o pagamento dos servidores. Na verdade, a entidade ela tem promovido isso já há algum tempo, vocês têm acompanhado as cestas básicas, no sentido de ajudar, mas esta família é uma situação muito mais extrema. E assim, é muito doído a gente presenciar, é forte demais. E eu acho que enquanto sociedade nós temos que nos preocupar, né, neste momento com as pessoas que hoje estão menos desfavorecidas por assistências sociais, por uma situação de grave que estão passando. São crianças, são famílias que podem estar sendo destruídas por uma série de fatores que levaram a isso. Então, enquanto entidade, a gente está fazendo o mínimo possível, eu acredito, dentro dessa grandiosidade, dessa grande situação de calamidade, de dificuldade que nós estamos passando, mas é um pouco que podemos fazer, é um pouco que algumas pessoas já fizeram, inclusive, e certamente a gente vai estar sempre perto agora dessa família para que jamais eles passem mais necessidades e venham esses pensamentos de dificuldades, ainda com maior gravidade, já tentado contra a própria vida, que é uma coisa muito mais séria. E perante este princípio que eu quero esclarecer muito bem a sociedade, por exemplo, eu tenho que repetir de novo isso, porque isso é uma coisa grave, isso daí está atrelado à questão de pagamento desse servidor que prestou serviço, que trabalhou, que se projetou, se programou com recursos que receberia, mas não recebeu. Isso tudo gera um transtorno gigantesco para a família, que já tinha se programado com aquela situação e que de repente não acontece. Então, assim, por exemplo, nós passamos julho, agosto, setembro, outubro, praticamente em novembro, que fomos dar um sentido a pagamento de salários. Será que todo esse período não entrou recurso no município? Lamentável o que estamos vivenciando hoje aqui. Lamentável por quê? Porque, infelizmente, quem deveria ter o zelo, o cuidado para que isso não acontecesse, é quem mais prejudica, quem mais faz ações contrárias, e temos esses problemas que atentam contra uma das maiores instituições, que é a família. E você que quiser ajudar essa família, é só procurar o sindicato que eles estarão direcionando você a contribuir com essa família que está passando por grandes dificuldades, como você viu na reportagem.
E mudando de assunto, vamos agora falar de uma situação que voltou a acontecer e está preocupando os obidenses, os comerciantes obidenses principalmente. Pessoas que já estão sendo investigadas pela polícia e estão distribuindo cédulas falsas. Segundo informações dos comerciantes, as notas variam entre 50 e 100 reais. Vamos ver na reportagem. Comerciantes obidenses estão sendo vítimas de golpistas que vêm fazendo distribuição de cédulas falsas de dinheiro. As informações dão conta que as preferidas são as notas de 100 reais, com a utilização do modelo antigo da mesma, que tem como marca o desenho da garopa. A nossa equipe conversou com este comerciante que foi vítima de falsificação. Segundo ele, a cédula era tão bem produzida que ele não se deu conta de que teria sido vítima de um golpe. A princípio, né, a cédula parecia ser verdadeira. A falsificação estava tão perfeita que a olho nu assim, mesmo tocando, a gente não conseguiu identificar que seria falsa. Só foi descoberto que era falsa depois de eu ter passado um pouco de álcool na cédula, né, e ela manchou. A primeira cédula que entrou aqui foi uma de 100 reais. Ela estava perfeita, só consegui identificar mesmo quando foi testado com álcool. Porque até mesmo a canetinha de riscar a cédula não conseguiu identificar e dizer que era falsa. A gente pegou a caneta, fez o teste, mas não conseguimos identificar. Porque a caneta, ela mancha se não for o papel moeda. De acordo com o sargento da Polícia Militar, um caso de distribuição de cédulas falsas também ocorreu no ano passado, o que correspondia a notas de 20 reais. E esse ano, a situação voltou a acontecer, mas a polícia já está investigando e assim chegar a essas pessoas que estão cometendo esse tipo de crime. Estão passando, senhores, proprietários de posto de combustível, proprietário de mini-box, supermercados, estão passando moeda falsa sim. Essas notas estão passando de 100 reais. São umas notas aí que já chegou ao nosso conhecimento. Esse artigo pelo qual eles cometem, o artigo 289, é crime, né, tipicamente qualificado no artigo 289 do Código Penal. Está sujeito a pena entre 3 a 12 anos se for pego com nota falsa. Mas o que reza também o artigo é em dizer, sabe, é bom citar que quem retém uma nota falsa e passa essa nota comete também o crime. Comete o crime também. Quem falsifica moeda, e o próprio papel é crime. Mas também quem traz ela consigo, usa de má fé e passa essa moeda, a pena varia de 6 meses a 2 anos de prisão ou multa. É a mesma coisa quem fabrica, de 3 anos a 12 anos de prisão ou multa. Depois de ter sido vítima do golpe, agora o comerciante adotou medidas para identificar as notas falsas. A questão da segurança que a gente adotou aqui é a gente sempre ter um vidro de álcool aqui embaixo do balcão, né? Às vezes o cliente fica até meio constrangido, mas a gente, para a questão de segurança, a gente está utilizando essa técnicazinha aí para tentar não perder da segunda vez. Agora, eu queria que você deixasse também uma orientação para os outros comerciantes, né? Também tomar bastante cuidado. Bem, o que eu estou dizendo é o seguinte, a minha questão aqui, e o que eu posso dizer para os meus amigos comerciantes, é que se isso acontecer no seu comércio e você conseguir identificar, registre o boletim de ocorrência, para evitar que outro amigo, outra vítima aconteça de ser lesada, como nós tivemos o prejuízo, né? E também a gente aqui, a gente não tem coisa, a gente chama mesmo a polícia, não tem conversa não. E para que a população fique atenta, o policial militar deixa orientações do que fazer ao identificar e receber o dinheiro falso. Não é constrangimento você pegar uma nota, você que está no seu caixa, você que está no seu comércio, e olhar e averiguar a questão. Não é constrangimento para quem lhe dá nota. Constrangimento vai ser se você realmente lá de chamar aquela pessoa e dizer, olha, a nota é falsa. A sua nota é falsa e eu vou chamar a polícia. Aí você vai ter que se explicar com a autoridade competente, né? Imediatamente, você que reteu uma nota, chame a polícia militar ou chame a polícia civil. Mas nós estamos na rua, identifique logo a pessoa que está com a nota, tanto é que vai ser repassado aos senhores a nota através do programa. E os 2 elementos que passaram lá no posto Marreiro,
também passaram também uma nota de R$100 lá no supermercado do Amigão da Santa Terezinha. Em outros locais, a polícia tem informação que foram repassadas também essas notas, além desses 2 locais que o senhor citou? Já temos outros locais também, esses indivíduos já estão sendo monitorados, quero informar os senhores que já estão sendo monitorados. Você, comunidade, que tem nos ajudado muito e bastante mesmo, nós devemos aí a essa parceria muito importante com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Você que tem realmente suas informações em dia, nos comunique, telefone para nós, para que nós possamos realmente, sempre eu falo, fazer segurança pública. Esse tipo de crime faz parte de você fazer segurança pública. Nos informe, nos avise se estiver acontecendo isso aí perto de sua casa ou no seu comércio. Então fique atento a essas orientações do sargento. E com essas informações nós vamos terminando essa edição do Sentinela Notícias. Nós voltamos na semana que vem com mais informações locais e regionais. Eu espero você, tenha uma boa noite e um excelente final de semana.